Irmãos, de hoje à noite, amanhã cedo e à noite, nós vamos tratar, se o Senhor permitir, deste tema que nós chamamos de Vivendo Sem Dívidas. Esse é um trabalho que o irmão Valdir, o Barba, que está conosco, depois vai trazer a segunda parte, pois eu quero apresentá-lo a vocês, aqueles que ainda não conhecem. Começou há alguns anos, talvez uns 20 anos, né, Barba, mais ou menos, uns 25 anos mais ou menos já faz, e começou a estudar a palavra nessa área de finanças, e pela graça de Deus, o Senhor tem usado a vida dele para tratar com muitas pessoas, e eu e a minha casa, pela graça do Senhor, somos frutos do trabalho. Depois nós pudemos trazer o ministério, o projeto Vidas Sem Dívidas, para o Projeto Verdade, que é uma ONG que nós coordenamos, e talvez nos últimos 5, 6 anos nós pudemos, pela graça de Deus, visitar várias igrejas levando esse ensino juntamente da palavra da cruz de Cristo. Mas algumas pessoas, e eu até recebi alguém comentando no YouTube, para que estudar sobre isso ou tratar sobre isso na igreja, sendo que é um tema que nós sabemos, se você não sabe, eu creio que boa parte de nós sabemos e ouvimos tão distorcido a questão financeira na igreja, infelizmente. Mas eu queria pensar um pouco com vocês em alguns pontos. Dentre alguns dados, este é um deles, de que, segundo o Ministério Crown, que é um ministério nos Estados Unidos, que trabalha com finanças à luz da Escritura, 92% dos brasileiros, isso é um dado já com algum tempo, possuem algum tipo de dívida. E aí a gente precisa entender o que é dívida. E eu tenho aqui a definição técnica de dívida. Porque a gente acha que dívida é quando você assume algo e você não consegue pagar, então você está em dívida. Mas dívida não é só isso. Dívida, segundo a definição propriamente, é um dinheiro devido por uma parte, que é o mutuário ou o devedor, há uma segunda parte, o credor. O devedor pode ser um estado, um país, um governo local, uma empresa ou um indivíduo. Nosso país, por exemplo, é um grandíssimo devedor. Mas isso se aplica a empresas, a pessoas, a organizações. O credor também pode ser um indivíduo, um banco, uma empresa de vendas ou serviços, ou uma empresa que presta serviço, empresta dinheiro, cartão de crédito. A dívida geralmente está sujeita a termos contratuais relativos, e aqui é o ponto, ao valor e prazo de reembolso do principal e dos juros. Principal é o valor, se você emprestou R$100 é o principal, e são acrescidos juros. Mas é importante que você e eu entendamos que quando você compra algo a prazo, você entrou em uma dívida. Não vai ser dívida no momento em que você atrasar uma parcela. Se você comprou algo em 2, 3, 10 vezes, 300 vezes, você entrou em uma dívida. Aquilo só deixa de ser dívida quando você pagar totalmente. Então, nesse sentido, é aqui aquela estatística que é tão representativa se encaixa. Acontece que hoje, e esse é um dado do final do ano passado, dos 92% dos brasileiros que têm dívidas, mais de 30% estão inadimplentes. Ou seja, entraram naquele que não
estão atrasando uma ou outra parcela de um empréstimo de algo que eles tenham comprado a prazo. É interessante nós pensarmos que esse é um dado que eu tirei anteontem. Isso aqui é uma tabela que tem nos Estados Unidos, e que se você entrar lá no site, mostra a dívida que os Estados Unidos têm, a dívida pública, e que é um dos países mais, ou o maior potencial hoje econômico do mundo, os Estados Unidos, idolatrado por muitos. Eles têm uma dívida de 21 trilhões de dólares. Dívida pública. O país vive em cima de dívida. Será que isso não afeta as pessoas que vivem naquele país? Sim. Em 2008, para quem se lembra, houve talvez uma das maiores crises econômicas da história, comparada a uma outra crise que não é da nossa época, de 1929, as duas maiores crises econômicas do mundo moderno. Por que que essa crise aconteceu? É uma citação antiga de uma economista que eu creio que vocês conhecem. Ela é economista, comentarista de economia da Rede Globo, Miriam Leitão, e ela disse isso em 2007. Os americanos tomaram empréstimos demais para comprar casa, gastaram demais, e alguns não estão conseguindo pagar. Ela disse isso em setembro de 2007, para em 2008 estourar aquela crise, porque alguns eram milhares de famílias que estavam vivendo endividadas. E aí então, afeta ou não o país? É claro que afeta. Milhares de famílias devendo, vira o quê? Um caos econômico. E atingiu vários países, em maior ou menor escala. Nós também fomos atingidos. O que aconteceu? Muitas famílias norte-americanas, da maior potência do mundo, foram para a rua, literalmente. Não tinham como mais pagar as dívidas que elas assumiam. Mas o americano, ele deve tanto assim. Segundo um pastor americano que fez um levantamento, e que tem tudo isso em estatísticas, num livro que eu pude adquirir, que ele começou a trabalhar com a igreja, onde ele pastoreava. 30 a 40 anos é o tempo que uma família americana vive devendo. Eles financiam a casa, o carro, a escola dos filhos, cartão de crédito, tudo. Tudo é financiado. E esse irmão que escreveu um livro, Como Ficar Livre do Débito, ele começou a trabalhar com a igreja que ele pastoreava, uma igreja batista, na época uma das igrejas que mais crescia nos Estados Unidos, que tinha mais de 5 mil membros, e começou a trabalhar mostrando isso para as famílias, e que aquelas famílias que ficariam 30 anos devendo, se elas poupassem e aplicassem os princípios bíblicos, elas conseguiriam sair. E isso ele tem no papel, em estatísticas, no livro, daquela dívida na média 5, 6 anos. Como isso nos atinge? Mas você está falando dos Estados Unidos, essa é uma outra realidade. E eu queria ler 2 pessoas que entraram em contato conosco há algum tempo atrás. Uma diz: queria apenas desabafar. Passei a minha vida inteira devendo, tenho uma infinidade de dívidas e nesta vida não consigo pagá-las. O problema é que eu não estou desempregado, mas este mês, até sem alimentos, eu estou em casa. Ele não está desempregado. Hoje eu acordei, fui para o trabalho e agora à tarde pensei em me matar. Acho que coloquei tudo a perder, não consigo mais raciocinar. Sou professor do Estado, tenho salário, minha esposa também, mas nada estanca as dívidas. Este mês, como estamos com o nome negativado no Serasa e no SPC, o Banco do Brasil, onde caem os nossos rendimentos, confiscou os nossos salários. O Ed nos escreveu há algum tempo.
O outro diz assim: a minha preocupação fez buscar na internet e encontrei o site. Eu estou super endividada e sei que preciso resolver isso. Não consigo dormir, comer ou trabalhar direito. Eu tenho fé em Deus, sou evangélica. Reconheço o meu erro, minha precipitação em fazer tanto compromisso. Estou crendo na ajuda de Deus, mas também preciso me esforçar. Misericórdia é a coisa pior que existe na vida de uma pessoa. Tenho um anseio de resolver isso tudo e também resolver a causa para não mais cair no tipo de cilada que eu estou agora. E nesses anos que nós pudemos visitar algumas igrejas, eu não me lembro de nenhuma em que famílias vinham chorando porque estavam todas sofrendo por causa das dívidas. Então, tem sim implicação para nós. Uma estatística dos americanos também, do Ministério Crown, levantou que mais de 80% dos divórcios têm causa financeira. Nós sabemos que o Senhor disse que a causa do divórcio é, em essência, a dureza do coração. Mas ela se manifesta, essa dureza de coração, de várias formas. E uma delas é como você e eu lidamos com dinheiro. E se nós não lidamos com dinheiro da maneira que agrada e glorifica a Deus, nós vamos sofrer por causa disso. Portanto, tratar de dinheiro, como nós administramos entre os evangélicos, conhecido como mordomia cristã, tem sim a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver com a realidade espiritual que nós confessamos. Como eu e vocês administramos o dinheiro tem ligação direta com aquilo que nós cremos. Hoje nós vivemos em um tempo que eu chamo de a mentirologia da prosperidade, onde grande parte das pessoas vão para igrejas evangélicas para dar dinheiro lá para ficarem ricas. Então, é um problema espiritual? É claro que é um problema espiritual. É uma distorção gigante da palavra de Deus e a gente espera poder tratar disso desse tempo aqui. Na segunda parte, o irmão Valdir vai tratar e trazer um panorama de como a Bíblia fala de finanças e fala muito, mas muito. Talvez porque o Senhor sabia que nós teríamos dificuldades e problemas nessa área. Mas eu queria já estabelecer com vocês, antes mesmo de propriamente nós começarmos, um resumo do que essa série de estudos trata, e esse resumo está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 11 a 13, eu vou estar projetando, mas por favor fique à vontade, você acompanhar na sua Bíblia. Preste atenção no que o apóstolo Paulo diz. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a passar necessidade, ou padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse é um dos textos usados bastante no meio da teologia, mentirologia da prosperidade. Eu posso tudo, eu posso ter o carrão que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser, mas não tem nada a ver com o que a palavra diz. Paulo diz que ele podia, inclusive, por amor a Cristo, passar necessidade. O que está acontecendo? Paulo está agradecendo aqui, ele escreve essa carta aos irmãos da igreja em Filipos, para agradecer aqueles irmãos que haviam ofertado para ele. E então ele faz alguns comentários que são importantes aqui para nós, e note, Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele não vibra por ter fartura e abundância. Ele não se considera mais espiritual por ter fartura e abundância. Ele não está vibrando com isso. E ele também não está reclamando, nem murmurando por passar necessidade de ter fome. Por quê? Porque Paulo, como cristão, aprendeu a estar contente em Cristo. Ele não está desconsiderando os dois extremos, mas ele está dizendo que para mim o que importa é o Senhor, é Cristo.
Ele não vivia em função dos valores deste mundo. Ainda que dependesse, ele precisava comer como nós, mas não vivia. E um ponto importante é que ele diz, o que ele diz? Eu aprendi. Aprender significa um processo. E muitos de nós precisamos aprender a viver, administrar os recursos que o Senhor tem nos concedido para a glória dEle. Eu, pela graça de Deus, a duras penas aprendi. Tive empresa, fali a empresa, fiquei anos devendo cheque especial, devendo parte da família, fui morar fora para juntar dinheiro para pagar dívida. Mas, pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, a gente aprende, quando a gente reconhece e clama por misericórdia. Por isso, então, Paulo aprendeu, e nós precisamos aprender. E o grande ponto é, se nós estamos contentes, porque ele está dizendo, eu aprendi a estar contente, entende? Eu aprendi a estar contente, tendo ou não, significa o quê? Que se eu tiver ou não, o meu contentamento não está nisso. Eu não sou mais feliz por ter algo que eu gostaria. E se nós estamos contentes com o que nós temos, uma das coisas que nós não vamos fazer é dívida. Porque se eu estou contente com aquilo que eu tenho, eu não preciso fazer dívida para ter alguma coisa que eu gostaria. Nós vamos trabalhar alguns pontos, eu vou falar agora essa parte, o que o mundo ensina sobre o dinheiro. O Valdir depois vai trazer o que a palavra ensina, vários textos de maneira bem ampla, o que ela fala sobre finanças e como ela fala. Amanhã cedo, se o Senhor permitir, ele vai trazer alguns passos práticos para alguns que entendem que precisam, diante do Senhor, tratar essa situação, e alguns passos práticos à luz da Escritura para poder equilibrar e sair das dívidas. E amanhã à noite, se o Senhor permitir, vai trazer aí um panorama de tudo aquilo que nós pudemos ver ou poderemos ver nesses encontros. Nós vamos citar gente, eu já citei, por exemplo, a Miriam Leitão, uma economista. Nós vamos citar várias pessoas da área, economistas, administradores, gente que entende de dinheiro muito mais do que nós. Mas a nossa base não é essa. A nossa base é a Escritura. Porque toda a Escritura, qual é o papel dela? Ela é inspirada por Deus. Quando Paulo escreveu aquilo, como eu disse, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, então Deus fala por meio de Paulo para nós. E ela tem um objetivo de nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar no caminho certo, na justiça. Eu espero que assim como eu tenho aprendido, né? A gente fala que aprendi, não, eu tenho aprendido, nós somos tentados a isso. Mas pela graça que nós possamos ouvir a voz do Espírito mediante a palavra, o ensino da palavra, e quando ela nos repreender, eu sei de pessoas que não vieram porque já sabem o que é estar aqui, que é tratar hoje, e não vieram porque não querem ouvir, porque vai mexer. Então, mas essa não é a nossa realidade. Nós precisamos querer ser ensinados, ser então repreendidos, porque o que Deus que repreende é o Deus que ama, nos corrigir, capacitação dele, para então podermos andar segundo a vontade dele nesta área. Você vai ver, por exemplo, que o que nós cremos sobre o texto de Romanos, que talvez é um texto base, Romanos capítulo 13, versículo 5, não devais coisa alguma a ninguém, para nós é literal, coisa alguma, não dá para ser mais literal do que isso, não deva nada a ninguém, nada é nenhum tipo de dívida. É a palavra de Deus, e novamente Paulo dizendo isso. É claro que alguns vão dizer que não é bem assim, o que o texto não está dizendo bem assim, o sistema de Paulo há 2000 anos era diferente, mas nós entendemos que ali é uma diretriz muito clara. O que o mundo, então, ensina sobre dinheiro? Quais os valores desse sistema chamado mundo, um sistema maligno, e que nós estamos vivendo, se nós cremos ainda que como cristãos vivemos sob a influência desse mundo? Por que tem esse
touro aí. Vocês sabem o que é esse touro? Esse é um touro de bronze de 3 toneladas, que fica em Nova York, em Wall Street, em frente à Bolsa de Nova York, que é considerado o centro financeiro. E esse touro, tem uma característica, ele quer apontar pela agressividade e o poder econômico que os Estados têm, esse mesmo que deve hoje 21 trilhões de dólares. Quantos de vocês aqui tem alguma dívida? Não precisa levantar a mão. Por que a gente faz isso? Porque, como a gente vê em alguns desses exemplos, o mundo é assim. Mas por que o mundo é assim? Por que o mundo vive dessa forma? 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João, ele tem uma definição do que é o mundo quanto sistema, muito clara. Ele está falando, nós cristãos somos diferentes do mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno aí, teria que ter a letra M maiúscula, está sob o governo do diabo. Ainda que debaixo Satanás esteja governando, mas ele não faz nada além que Deus, o soberano que governa tudo, permita. Mas esse mundo jaz no maligno. E nós vemos isso em várias áreas. Nós vemos isso na distorção das famílias, destruição das famílias, do casamento. Nós vemos isso na distorção da sexualidade, na questão da educação, no casamento, em várias áreas. E não seria diferente na área financeira. Esse sistema governa todos os aspectos da vida e a área financeira também. E quando a gente está falando em dinheiro, nós estamos falando em ter. E aí a gente está falando da roupa, do carro, do celular, da casa. A gente vive pensando nessas coisas. E aí eu queria ver com vocês 4 influências, então, deste sistema maligno, que são muito fortes e que, tristemente, muitos de nós, mesmo cristãos, sofremos essas influências. Primeiro, grande influência é que nós, às vezes, somos que nem um menino aí. Nós precisamos ter o que nós desejamos. Você consegue entender a frase? Você precisa ter o que você deseja. O mundo que a gente vive hoje ensina que a gente é mais ou menos como essas crianças mimadas. A propósito, se você tem filhos, não faça isso com seu filho. Não dê tudo o que ele quer, ele ou ela. Diga não para eles. Não dizer sempre não, mas diga não, eles precisam aprender. Hoje nós somos bombardeados pelo consumismo. Esse é um slide que eu gosto de mostrar e tem tudo a ver com a nossa realidade. Em média hoje, dentro de uma mesma marca, porque se nós sairmos de marcas das concorrências, então é praticamente todo dia. A cada 6 meses, mais ou menos, há um novo smartphone, uma nova TV, carro que todo ano tem, novo, acessórios, tênis, roupas e daí vai. E o seu smartphone, e eu sei isso na minha casa, eu vejo isso na minha casa, o seu smartphone não serve mais porque alguém já tem um outro que está 2 vezes na sua frente. Você não precisa. Eu fico pensando, que há 5 anos nós não precisávamos, Hoje, praticamente assim, não dá para sobreviver essa ideia sem ter um smartphone. E tudo gira em torno disso, que você precisa ter os seus desejos satisfeitos. A gente não expressa isso verbalmente, mas as nossas ações mostram isso. As nossas conversas mostram isso. É importante nós entendermos que esse é um sistema do mundo,
que é algo totalmente diferente daquele para o qual nós fomos chamados. E é interessante que, mesmo no mundo, há economistas que volta e meia vão à mídia e dizem, sem saber talvez, muito provavelmente, eles dizem que o princípio melhor, que você comprar é melhor quando você compra de que forma? À vista. Aí, não precisa nem ser economista. Mas o sistema vive em função da dívida. Então, todo mundo vai com a onda. Eu não sei se vocês já ouviram esse senhor. Senhor, alguém se lembra desse apelido dele ou não? Senhor Dinheiro. Ele, volta e meia, de tempos em tempos, ele aparece no programa Fantástico da TV Globo. Ele é um economista formado numa das mais conceituadas universidades de administração no Brasil, a GV. E ele diz assim, isso é uma coisa tradicional. Você tem que controlar aquele impulso de você comprar as coisas baratas só porque estão baratas. Você precisa precisar. E ele não está nem falando de coisas que você compra sem estar baratas. Por que esse querer, ele é tão forte? A área de administração, uma das áreas da administração, de estudos da área de administração, chama-se marketing. Vocês conseguem, aí tem uma imagem, de qual loja é essa? Alguém sabe ou não? Mas não está escrito lá o nome. Eu antes usava a figurinha do baianinho, né? Mas não está usando mais. Eles estão usando aquela logo agora. Como é que você sabe? Porque eles estão toda hora, em todo o tempo, na mídia. Só que eles não estão lá para falar deles. E você sabia que as Casas Bahia não estão lá para vender eletrodoméstico. Eles estão lá para emprestar dinheiro. Casas Bahia é banco, não é uma loja de eletrodoméstico. Eles ganham vendendo a prazo, ganham juros. Por que isso aí? Para dizer como isso é forte, a gente nem se atenta. O Valdir tem uma frase célebre, irmão, que eles estão totalmente preparados para vender e nenhum de nós está preparado para comprar. Irmãos, existem pessoas estudando isso, de como você fazer para vender mais. Uma das frases, esse é o papa do marketing e administração, chama-se Philip Kotler. Ele diz que o marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. Não está falando de venda de produto nem de serviço. Quando você compra um celular, você não está comprando celular, você está comprando satisfação. Você está comprando contentamento. Igualzinho Paulo. Uma outra definição que é fantástica, presta atenção. Marketing é fazer com que você e eu pensemos que o nosso desejo é uma necessidade. E eles vivem em função disso. Para isso existe a mídia, para isso existem pessoas estudando. Mas o problema não está nisso, o problema está aqui, no nosso interior. O problema está no nosso interior, que é despertado pelo exterior. O exterior vive em função de um problema interior. Aqui tem a situação de uma moça, Pamela. Eu vou mostrar um videozinho, já é antigo, mas que dá para a gente ter um pouquinho de noção do que é isso. O preço para estar na moda é alto. Para cada R$100 de dívida que Pamela faz no cartão, desembolsa outros R$10 de juros, quando paga só o mínimo da fatura. A taxa do cartão de crédito é uma das mais altas do mercado. Chegou meu cartão no banco, já não deu nem uma semana, já estourei o limite. Um
caro aprendizado que começa cada vez mais cedo. Uma pesquisa do Ibope feita no estado de São Paulo e em 8 regiões metropolitanas do país mostrou que 23% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos têm cartão de crédito. Esse vídeo aí tem uns 10 anos, talvez. A gente está vendo ali que a Pamela não é alguém rica, mas já ela vive em função do sistema. Os juros hoje do cartão de crédito, dado que eu tirei essa semana para me atualizar, ele é, quando você entra no pagamento mínimo, você paga 333% ao ano. Então, percentualmente é maior que isso, do que os 10 que estavam ali. 300% ao ano, ao passo que a gente está buscando hoje, lutando no país, para ter uma inflação de 3,5%. Por que a gente quer tanto ter? O que a palavra vai dizer sobre isso? Tiago capítulo 1, versículo 14, diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. A culpa não é da propaganda, assim como a culpa não foi do diabo nem de Eva. O problema é o nosso coração, é do nosso coração que procedem esses maus desejos. O problema então não está fora, mas dentro, e precisa ser tratado. E como ele é tratado? Pela cruz de Cristo. Eu estou falando aqui, o Valdir vai trabalhar também sobre isso, partindo do princípio de que a maioria de nós já passou pela cruz. Nós ainda somos influenciados por esse tipo de pensamento, infelizmente, e sofremos as consequências. Mas se não for tratada a raiz, nós vamos continuar praticando isso e vão dizer que isso é conversa de gente ignorante. Segundo ponto é que você precisa ser notado. E aí, a moça que está aí é só alguém que representa muito isso. É a ênfase do nosso tempo, dos adolescentes e dos jovens, então. Misericórdia. Vocês já viram os youtubers? Você reparou que os youtubers só tem gente privilegiada intelectualmente. Os que fazem sucessos, fama, é tudo gente, o linguajar deles, as propostas deles são sensacionais. É querer ser conhecido, viver de aparência, e é por isso que a imagem é tão valorizada. É por isso que empresas pagam milhões de dólares para alguém que está em evidência. Quando você vai comprar uma roupa de alguém, e uma pessoa famosa está usando, puxa, eu tenho a roupa daquela pessoa. Ou você acha que isso não influencia? A grande questão é o que tem a ver, isso tem a ver com aquele que professa a Cristo, que não deve viver de acordo com os valores e a aparência deste mundo. Nós queremos agradar aos outros, e aquela frase famosa, nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de quem não gostamos, ou às vezes nem conhecemos. É isso ou não é? Quanto custa? Alguns exemplos, e aqui está atualizado esse, irmão, atualizei depois de alguns anos. Aqui tem um exemplo, eu fiz uma pesquisa bastante atualizada. Se você hoje fosse comprar e aí eu estou comparando produtos de uma mesma qualidade. Se você fosse comprar hoje uma camiseta, uma boa calça e um bom tênis, você consegue sim comprar nesse preço. Às vezes alguns até. É claro que, às vezes você vai ter que pegar aquela boa marca que já está ali, que ninguém mais quer, porque já tem dois daquele tênis, por exemplo, na moda, que está todo mundo comprando. Então aquele lá, a qualidade dele é a mesma fábrica, mas ele tem 6 meses que está fora do mercado.
Talvez você pagasse isso. Mas e você quer comprar, porque a moda diz, você precisa ser notado, então você vai pagar hoje isso. Que é mais ou menos, ou precisamente, 400% a mais, algo que tem exatamente a mesma qualidade, mas porque fulano de tal usa, pessoa famosa, então eu quero ser, eu quero mostrar. E aí então eu pago pelo desejo de ser notado. Ou isso não acontece? A questão é, será que isso tem a ver com aquilo que nós confessamos e professamos? Para quem? Para quem que é esse carro, essa casa, esse celular? Para quem que é essa TV? Para quem que é? Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 4, mais uma vez a gente tem uma repreensão da palavra, que diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem de anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? É claro que o contexto aqui é o contexto da reunião pública da igreja, mas o princípio é o mesmo. Aqueles que valorizam demais a aparência não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com valores errados? De acordo com a palavra de Deus, sim. O terceiro ponto é que você não precisa pensar. A terceira influência é que você não precisa pensar. O sistema não quer que você pense. E aqui tem alguns dados. Se você hoje pegasse R$100, esse dado aqui está antigo, mas está dentro do 0,68 que você levantou de poupança. Se você depositar R$100 numa caderneta de poupança, colocar lá R$100, deixar daqui 10 anos, você vai ter a fortuna de 229. Agora, se você deixar R$100 no cheque especial, no mesmo período você vai dever R$700 mil. Isso é o sistema que vive para nos ajudar. Esse eu recebi há um tempo atrás, um cheque bonito assim, de 3 mil, grandão, R$3.000, e a financeira dividia em 36 parcelas de 205. A conta que você faz é assim, R$3.200 por mês. Olha, 3 mil na mão agora, para pagar só 200 por mês. Ao final, você vai pagar pelos 3 mil, R$7.400, juros de 147%. Mas ninguém pensa nisso na hora. Dinheiro na mão. Isso é boa mordomia? Essa que é a pergunta. Por que que eu peguei aquilo? Você vai comprar na loja. Já reparou que para comprar a prazo é fácil? Ou não é? Espero que não tenha nenhum vendedor aqui, né? Quando a gente quer comprar algo na loja, nenhum vendedor chega e pergunta assim, ó, você tem certeza que você precisa disso? Será que não era melhor você procurar, esperar uma promoção? Eu trabalho aqui na loja, daqui a pouco esse produto cai o valor. Espera um pouquinho. Será que não seria melhor pagar à vista? Eles fazem isso, né? Já reparou nas linhazinhas da venda? Aquela linhazinha que aparece na propaganda TV? De venda para ninguém consegue ver. Nem se você parar, gravar em 4K e 10:1, você não vai conseguir ler o que está escrito ali. Tem outro vídeo, que é o vídeo da Mara e a TV de 29 polegadas. Você pode ver que já faz um tempinho, né? Hoje ninguém, mas se tiver uma TV dessa aqui, você praticamente é um dinossauro, né? As pessoas vão falar, né? E as pessoas vão falar, as pessoas que estão influenciadas pelo mundo.
Tá? Vamos ver o caso da Mara aqui, que é um vídeo interessante. Presta atenção se isso não acontece. Em São Paulo, a satisfação de Mara, a mãe e a filha, está em negociação. É uma TV 29 polegadas que a família só pode ter se comprar a prazo. Eu consegui fazer a parcelinha em 15 vezes. 63 reais. 63, exatamente. Tá bom, né? Não, tá ótimo. Pode então fechar. Tá bom. Vamos lá no crediário. Já tá fechado, tá? Obrigado, viu? Mas em nenhum momento você perguntou para ele sobre os juros. Quanto você está pagando de juros? Olha, na realidade eu não sei te dizer quanto. A TV custava R$ 669 à vista. Ela financiou em 15 vezes. Vai pagar R$ 63,14 por mês. Então, para ela, é só dividir 669 pelo valor da prestação e procurar o resultado aproximado na tabela, na coluna que indica a quantidade de parcelas. De um lado está quanto é a taxa por mês, 4,5%. Do outro, quanto ela vai pagar de juros ao ano, quase 70%. Para economistas, alto demais. Mas tem algo que nem a matemática pode explicar. E é Dona Beatriz, mãe da Mara, que nos revela. O que a senhora está realizando hoje? O que eu estou realizando? Um sonho. Estou realizando um sonho. Ah, é? Porque a senhora queria uma TV E nova? outra televisão grande. Ela e a filha vão dividir o pagamento do carnê. No fim, a TV vai custar R$ 945, 276 a mais do que se fosse à vista. A taxa de juros? Ele não falou. Não chegou a falar, não Você chegou não a falar. se preocupa com Mas isso? eu Você não- nem me importei porque a gente queria comprar mesmo. Queria comprar com Queria qualquer comprar taxa. de qualquer jeito, queria comprar. Desde que desse para pagar as parcelas direitinho, no vencimento, certinho, sem atraso. Entendeu? O que importa é que a gente sabe que tem juros mesmo embutido aí, mas tudo bem. O que a Mara... Primeiro que a Mara foi com a mãe e com a filha, né? O estrago está sendo passado de geração em geração. Hoje ela já deve estar, a dona... Como é que é o nome da Beatriz? Ela deve estar com uma TV de 50 polegadas de LED, né? 4K. Né? Nossa, a Mara pensou em fazer aquilo? Ela mesma disse, não faço a menor ideia de quanto tem de juros aí. Mas olha o que ela disse, a gente ia comprar mesmo. E o que ela disse, desde que desse para pagar. Ela está dizendo que, desde que desse para pagar, eu vou comprar. Agir assim é da vontade de Deus, de acordo com a palavra? Irmãos, nós não estamos falando que você não possa ter algo. Estamos falando, pega isso tudo e vai viver debaixo da ponte, não é isso. Mas será que é da vontade de Deus? E algo que você pode, eu e vocês podemos saber, é que se nós entrarmos por esse caminho de dívida, você pode saber, não é da vontade. O texto de Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30, o Senhor está falando de salvação. Mas olha o exemplo que ele usa e que serve para nós considerarmos. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Novamente, o contexto é, o Senhor está falando de tomar a sua cruz, está falando de salvação. Mas esse exemplo serve para nós considerarmos. O princípio é o da palavra. Qual que é? Se você puder, ou seja, se você tiver, e outra, será que é da vontade do Senhor? Se não, qual que é o princípio? Contente-se com o que você tem. Ore sobre isso. Nós estamos estudando, pelo menos nós no grupo, a questão de oração. Nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Mas espere. A quarta e última influência. O que a Mara disse? Ela falou assim,
a gente ia comprar mesmo, desde que desse para pagar. Naquele dia, naquela hora, ela podia, mas e amanhã? Ela sabe? Não, ela não sabe. E se ela perdesse o emprego? E se o marido dela perdesse o emprego? E se acontecesse um acidente, alguém ficasse doente? Se eu tivesse que desembolsar para algo realmente necessário? Mas quando o vendedor diz, parcelinha, 15 parcelinha, ele não está nem aí. E se você disser, olha, chegar na loja e falar assim, viu, aconteceu um acidente, eu preciso devolver. Se vira. Ou a loja vai ter compaixão e vai falar assim, não, vem aqui, vamos devolver o dinheiro para você. Não vai fazer. Porque vive debaixo de um sistema. Mas a gente não, falar disso não tem nada a ver. Se o carro da Mara quebrasse, se tivesse mais algum gasto, mas quem está comprando a prazo, como ela mesma diz, não interessa, eu ia comprar. O que a palavra pode nos dirigir em relação a isso? E Tiago está sendo campeão hoje, capítulo 4, versículos 13 a 14, diz: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano, fazendo negócio e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. É impressionante que o texto está falando de questão financeira. Vou lá fazer negócio, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Irmãos, terminando aqui a minha parte, você consegue entender que quando Deus diz faça isso ou não faça aquilo, Ele está dizendo por amor? Você consegue ver isso? Que é o melhor para nós quando Deus diz não faça isso. Que não se trata de um Deus que é um Deus déspota, mas é um Deus que tem outros valores que não os valores desse mundo. O Deus desse mundo, Paulo diz em Filipenses, para esses pregadores, é o ventre deles, que só pensam nas coisas terrenas. A mensagem é voltada para as coisas terrenas. Nosso Senhor é diferente. Se nós cremos em Cristo, nós somos chamados para ser diferentes do mundo, do sistema do mundo, na área financeira também. Tiago também diz no capítulo 4, verso 17. Eu queria que você se atentasse para isso. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que o Senhor nos capacite para a glória dele.